Você está ouvindo Tribe Zen Podcast. Salve, tribo! Estamos começando mais um Tribe Zen Podcast. Eu sou o Lucas Aldi. E eu sou a Solires Longo e sejam todos bem-vindos a mais esse portal para a expansão da consciência. Estamos aí para mais um episódio maravilhoso. São temas diversos, né? E pra gente explorar e trazer esse mesclado, essa mistura de conhecimento tão legal que eu adoro. Eu também. Né? São saberes diversos. E assim, hoje a gente tem um tema muito legal, que eu não sei nem o título que a gente vai dar para esse tema, porque tem tanta coisa pra gente trabalhar. Porque a gente tá aqui hoje com a Ju Rissardi, né? Bem-vinda. Seja bem-vinda, Ju! Olá, pessoal. Obrigada pelo convite. Tá muito gostosa a energia aqui, tô amando. Obrigada, vai ser muito especial falar sobre isso. Eu também, agora você falou, fiquei confusa. Eu falei, gente, a gente já falou sobre tanta coisa e tem tanta coisa pra falar que é difícil. É melhor deixar aí, né? Sim, o flow vai nos levar. E pra esse papo, assim, pra gente é uma honra, né? Receber uma pessoa, uma integrante do Círculo Escola aqui na nossa mesa. A gente já teve o privilégio de gravar com o Ju também. Então, a Ju hoje ocupa esse lugar, né? Esse espaço de historiadora dentro do Círculo Escola. E é uma bruxona. Então, ela tava dando aqui várias técnicas pra gente de bruxaria. A gente tá super animada. Depois a gente comenta com vocês. Eu sou conta em off, é brincadeira. Gente, a honra é toda minha em participar de um podcast tão incrível quanto o de vocês, que agrega tanto conhecimento para quem realmente busca, né? E não é uma coisa engessada, traz realmente conhecimento de várias vertentes pra gente ver o que a gente faz, que faz sentido pra gente, né? É incrível. Perfeito. E se você se interessou ou não conhece ainda o Círculo Escola, Juliano Posati e a Ju Rissardi, você pode... Tem um episódio com o Juliano Posati aqui, na época que... Acho que tem até em vídeo, né? Já tem vídeo. Tem vídeo esse episódio. Foi bem legal, mas foi online. A gente não se encontrou ainda para gravar. Vamos fazer isso em breve. E tem um que a gente participou no podcast dele. Isso. Também, né? E tem também do Congresso Nova Terra. Do Congresso Nova Terra, que foi onde a gente conheceu a Ju também. Sim. Mas a grande motivação, galera, é o seguinte, né? A gente é muito fã do conteúdo do Círculo Escola e tudo que eles fazem, assim, é maravilhoso. E aí eles soltaram um material incrível que é a Escola de Mistérios no YouTube. Na plataforma deles também tá aberto. E é um conhecimento tão interessante sobre o Egito e a história de Atlantis, Lemúria. Só que é o seguinte, a hora que eu comecei a ver, né, eu falei, pô, isso é muito legal, tá se conectando com a gente, tá aparecendo no campo demais. Aí a gente se deparou com uma jornada de autoconhecimento de altíssima profundidade, assim. Altíssimo nível e profundidade, realmente o conteúdo que está sendo compartilhado, além da qualidade que vocês estão trazendo, a sabedoria compartilhada ali é riquíssima, muito valioso mesmo. Por isso que a gente resolveu trazer a Ju aqui, né? Vamos dar uma continuidade nesse curso, trazer isso para mais pessoas, porque realmente transformou muita coisa que a gente está trabalhando ultimamente. E o tema é esse, galera. Como podemos aplicar hoje na nossa vida? Porque isso é uma coisa que eles falam muito, né? Do que adianta a gente buscar ascensão, espiritualidade, a sutilização, se não faz sentido aqui agora, né? Como que a gente aplica isso? Então, de todos esses segredos, mistérios, mitos do Egito, dos mestres e tudo mais, a gente vai navegar por esses caminhos para ver de que forma isso se conecta com nossa rotina aqui hoje. Sim. Não é? Mas antes de começar esse papo, vamos fazer um brinde aqui com a nossa Karuna Kombucha. Já dei pra nossa convidada. Essa kombucha é muito gostosa, do nosso irmão Luan. É uma kombucha que pode ficar fora da geladeira, então você que é nosso ouvinte pode comprar o seu pack em qualquer lugar do Brasil. E para os nossos ouvintes também temos cupom de desconto de 15%. E o cupom é TRIBE15. Se você pegar um pack de 12, já é o frete grátis, então fica tranquilo. Ela é maravilhosa. Saúde, energia e vibe boa. O meu foi o melhor, tenho certeza, que é de Amora. É muito bom esse. Muito bom. E aí, se você quiser saber mais sobre os nossos movimentos aqui no Tribe Zen, porque tem o nosso espaço Tribe Zen aqui em São Paulo, tem as vivências, os cursos, as coisas que estão acontecendo com a gente, tem lá links.tribezen.com.br ou na bio do nosso Instagram, que também é @tribezen, tudo junto. Muito fácil de achar, né? Fica ligado. Inclusive, você pode mandar um DM pra gente pra fazer parte do nosso grupo no WhatsApp.
onde a gente fala dos nossos movimentos que estão acontecendo. Porque a agenda aqui, ela flui também. Igual o papo aqui no podcast, a gente abre o campo para que o que possa se manifestar. O que tá vivo? O que tá vivo. A Tânia trouxe esse conceito ontem, né? Na entrevista que a gente fez com ela. E no nosso grupo é onde a gente coloca o que tá vivo, né? O que tá acontecendo aqui no nosso coletivo, na nossa vida. Nem sempre a gente consegue colocar tudo no Instagram. Então, por isso que a gente fez esse grupo. E se você quiser ficar mais pertinho da gente, é só mandar um DM que a gente manda o link. Boa! As minhas anotações aqui, Ju, estão muito malucas, porque tem tanta coisa aqui, A diferença, sabe? a minha é em branco, então vai surgindo, e a dele já tá É porque, a verdade, a gente comenta às vezes com os nossos ouvintes que a gente deixa fluir o campo. Lógico que a gente tem um tema, lógico que a gente tem um anseio para que a gente possa estruturar, mas a gente não tem aquela pautinha certinha. A gente vai fluindo com o que tá vivo. Isso é muito legal, porque permite explorar coisas inesperadas, Mas né? isso que é gostoso, né? Porque às vezes vai abrindo um leque e às vezes vem a intuição de coisas que a gente deve falar no momento, que se a gente vir com uma coisa ensaiada, não sai tão bem. Talvez a gente tenha que falar coisas que alguém precise ouvir naquele momento, em que realmente a gente só vai acessar no momento em que tá fazendo, né? Perfeito. É isso, Perfeito. é isso. A gente não consegue acessar aquele campo de conhecimento, né? A gente já tem um conhecimento em que a gente carrega uma bagagem de tudo que a gente estudou. Mas existe o conhecimento que é aquela chavinha que eu falei pra vocês. A gente aprende a ligar a chavinha. Então, agora esse é o momento em que eu posso ter um acesso um pouco mais transcendental. Então, eu posso sim acessar um conhecimento que está, às vezes, no plano mental, num plano superior, e que eu possa trazer um conhecimento em que eu não estava pensando nele antes de entrar por essa porta, né? Então, isso é muito interessante, a gente aprender ao momento da gente acessar essas forças sutis, esses conhecimentos mais sutis, e não deixar com que eles permeiem nossa mente no dia a dia, que é o momento que atrapalha, né, esse monte de excesso de informação. Sim, perfeito. E aí, Ju, você estava contando pra gente que sua profissão de fato é historiadora, né? Isso. Então, bruxa historiadora. Mas, então mas quando você fala historiadora, você já foi navegar pelo sutil, pelas coisas dos mistérios do universo. Como que é? Cara, meu sonho era ser arqueóloga, na verdade, né? Só que eu não tive a oportunidade. Tava muito caro aquela. E eu acabei entrando na verdade, eu não sou. Quando eu entrei na faculdade, eu falei, cara, eu não sei o que eu vou fazer com isso. Eu era super. Já sempre fui bruxa, né? Desde 15 anos de idade, que eu estudo bruxaria e coisas, né, espirituais. E ufologia também, eu sempre fui fascinada por esse campo. E aí, quando eu fui fazer história, eu falei, não sei o que eu vou fazer da minha vida, porque eu não sei falar, eu sou super tímida, eu nem pensava em abrir a minha boca naquela época. Falei, não vou ser professora também, não tem nada a ver comigo. E eu fui terminando a faculdade e os caminhos foram se abrindo, eu fui entendendo o que eu tinha que fazer. Apareceu o universo de trabalhar com acervo, coisas museológicas, e falei assim, é isso. E fui indo, tive a oportunidade de trabalhar em outros locais, fora do círculo, com documentos espiritualistas. Já peguei cartas do Chico Xavier na mão. Uau. Então, assim, cuidei de acervos muito especiais, que eu não posso nem falar o nome do lugar, porque esses locais, dependendo do acervo, a gente tem contratos de sigilo, né? E quando eu entrei no círculo, eu entrei para trabalhar com o acervo do General Ochoa. E naquele momento em que eu fui chamada no círculo para cuidar do acervo, eu entendi tudo na minha vida. Eu falei, cara, se eu não tivesse feito história, eu não estaria aqui. E como que eu consegui triangular? Porque logo um tempinho depois, que ficaram sabendo que eu era bruxa, aí o Juliano meteu o pé na minha bunda e falou assim, vai falar disso também. E aí eu falei assim, cara, eu tô vivenciando tudo o que eu sou. Uhum. Eu sou historiadora, mas eu não quero ficar estudando guerra e conceitos e aquela mesma coisa de sempre da academia. Uhum. Eu amo ufologia e eu sou bruxa e quando eu me vi, eu estava trabalhando nesse universo. Uau. E eu conseguindo, como historiadora, produzindo conteúdo, pesquisa, cuidando de um acervo de ufologia, e eu entendi tudo naquele momento, o que eu poderia fazer como historiadora, né? E nesse momento você acaba se afastando um pouquinho
de colegas de profissão que são também historiadores, que são professores de história, que vivenciam uma outra questão. E ao mesmo tempo você fala, qual é o meu papel como historiadora e o meu papel como bruxa, o meu papel cuidando de um acervo de ufologia, qual é a minha responsabilidade nisso? E assim, foi um caminho incrível trilhar nisso, porque esse acervo, eu cuidei dele, mas ele cuidou de mim também. Porque eu tive uma expansão de consciência cuidando do acervo de ufologia, né? Sim. E nesse processo todo, eu tive a oportunidade de entrar para a Ordem Rosa Cruz, porque eu sempre tive essa sede de conhecimento, né? E que foi quando eu comecei a abrir minhas portas para estudar o ocultismo. E de um momento para o outro, né? A nossa egrégora, ela vinha trazendo muitas mensagens, pedindo para a gente levar para os alunos conhecimentos que tivessem mistérios. Porque os mistérios, eles possuem a chave simbólica para a gente expandir a nossa consciência. E surgiu, na ideia do né, do Juliano, a gente trazer motivos egípcios, né, os mistérios do Egito, trazer um pouquinho de conceitos ocultos e com a minha especialidade em história. E o Egito já vinha permeando a minha vida, porque os ensinamentos da Rosa Cruz são baseados nos mistérios, no conhecimento do Antigo Egito. Então, veio para mim essa oportunidade de trazer uma paixão, uma coisa que eu estava estudando como evolução pessoal, e ao mesmo tempo agregar minha profissão mais uma vez, né? E aí, quando a gente começou a gravar esse curso, eu trouxe dados, porque para mim eu acho que os dados são fundamentais para a gente entender muitas questões da nossa sociedade. A gente tá aqui, é importante. Só que, o que a gente trouxe, foi até o que eu falei. Tem muitos conhecimentos. Se você coloca no YouTube, se você procura livros, vocês vão acessar tudo que a gente trouxe lá, em relação a dados. Não é nenhum mistério que a gente trouxe, não é assim, nesse sentido. O segredo. Não é nenhum segredo. Esse conhecimento está acessível a todo mundo. A diferença foi o quê? Só que assim, claro, se tratando do Antigo Egito, existem inúmeras histórias controversas. De fato, a gente não tem um material histórico mesmo, firme para falar as pirâmides foram construídas há 13 mil anos, as pirâmides foram construídas há 2 mil anos. Existe a história oficial. Mas existem muitas histórias controversas por conta das coisas inexplicáveis, né? E a gente pegou todo esse material, a gente garimpou o que fazia mais sentido pra gente, a gente estudou, juntou materiais que tinham mais lógica, né? E a gente trouxe através do nosso olhar. Então, a gente agregou ali a nossa filosofia, o nosso conceito, né? Do que a gente entendeu daquele material, que fez sentido pra gente, o que a gente imaginou também que fosse fazer sentido para outras pessoas. E a gente trouxe o principal, que é o que eu mais amo nesse curso. Que não é a história pela história. Hoje em dia a gente tem informação por aí, atoidado. A gente tem muita informação. Só que é aquela coisa. É muita informação, mas aí a gente terminou de ouvir aquilo. Ok, você ficou sabendo de alguma coisa a mais. Só que, dependendo do nível que você estudou aquilo, semana seguinte você não lembra de mais nada. É mais uma informação que entrou na sua mente. Só que quando a gente coloca aquilo na nossa vida, quando a gente pratica aquilo que a gente estudou, a gente não esquece mais. Porque aquilo passa a fazer um sentido gigantesco pra gente. Então, quando a gente gravou esse curso, a gente quis trazer o que significaria, o que a gente poderia fazer com esses ensinamentos do Antigo Egito na nossa vida atual, né? Não foi nenhum milagre, a gente também não trouxe nenhum segredo, mas a gente quis trazer como é possível a gente pegar esse conhecimento e fazer com que ele coubesse na nossa vida hoje. Que não ficasse mais uma coisa assim, é uma curiosidade. É só mais uma informação, é só mais um dado. Sim. Né? Tanto que a gente trouxe dados, é claro, mas não eram o mais importante pra gente. A gente queria saber, a gente queria muito estudar a questão da simbologia, da magia que era, do que a gente poderia fazer com isso, como a gente poderia se curar, como a gente poderia entender a nossa própria evolução hoje através disso, né? Eu até anotei uma frase de um dos materiais, acho que foi da segunda aula, que falava o seguinte, uma frase lá estava destacada: o segredo sobre o caminho
da reconexão com essa nossa essência podem estar na história perdida enquanto civilização. Então, a gente tem muita informação que tá ali, né? Vamos dizer assim, que tem a ser explorada ainda, compreendida. E isso é muito legal, porque é o que a gente quer trazer nesse papo, que é a percepção sobre aquilo. Para mim, o segredo é esse. O segredo é a compreensão de uma simbologia, E a aplicação. Né? Uma aplicação total disso. Poxa, olha que interessante. Se a gente tem evidências interessantes que cruzam com informações canalizadas, poxa, começa a ficar interessante a parada. E eu vejo que acontecem, pelo menos no nosso círculo, ou até pra gente, assim, acontece muito de a gente, de repente, numa cerimônia, acessar uma coisa, numa meditação, numa coisa, começa a fazer uma relação e chamar para determinado assunto. Poxa, a gente tava escutando o Hélio Couto outro dia falando de Akhenaton, né? Depois a gente fazer uma cerimônia com os amigos nossos que estão conectados totalmente com isso e tal e tal. E foi fazendo sentido. E aí vai chegando mais informação, mais informação. Só que aí a curiosidade não nos ajuda tanto. Curiosidade por curiosidade. É legal esse entendimento. E para isso, até falando de Antigo Egito, de antigas civilizações, eu queria situar a galera, assim como para mim foi muito legal entender uma timeline aqui das civilizações, que eu achei muito legal isso. Como seria de forma resumida, em anos assim, Lemúria, Atlântida, Egito, numa linha do tempo, assim, pra gente se localizar do que a gente tá falando e do que foi falado ali. Como que é, mais ou menos? Então, não vou ter, assim, os números precisos, né, agora, mas do que a gente... É claro que isso não é verdade absoluta também, e não, deixar bem claro que isso também não tem registro histórico sobre isso, né? Isso são através de acessos realmente que tivemos através da espiritualidade. A Lemúria, quando Edgar Armand ele traz nos Exilados de Capela, né, que o nosso planeta ele estaria para ser povoado e as pessoas que eram rebeldes em outro planeta, né, só que já tinham uma condição de migrar, uma evolução, eles foram trazidos para cá. Isso foi há milhões de anos, né? E aí, esses capelinos, eles evoluíram como os lemurianos. Aqui, eles não eram capelinos, eles já seriam os lemurianos. Os lemurianos viveram por milhares de anos no planeta Terra, só que eles também evoluíram de seres que tinham menos capacidades e tudo mais, e até seres que já eram mais evoluídos psiquicamente. Eles já tinham uma grande capacidade psíquica. Diz as histórias de que eles já eram seres gigantes. Então, eles tinham capacidades físicas também muito fortes. E os lemurianos, chegou um tempo que eles coexistiram com a civilização Atlante, que já foi se desdobrou em uma outra civilização. Tão evoluída quanto. Só que por questões de conflitos dentro dessas sociedades, por guerras, eles tiveram uma briga, né? E os Atlantes destruíram a civilização lemuriana, que ficou apenas os Atlantes. Os Atlantes, eles tinham capacidades inimagináveis, mágicas, né? O domínio sobre as leis da natureza, os domínios sobre os estados psíquicos. Eles tinham um poder muito grande, eles tinham um conhecimento que hoje a gente nem pode imaginar. Era uma civilização muito avançada, né? Porém, a civilização, por questões egóicas, né? Ela chegou ao seu fim, né? E a civilização, no final das contas, por conta de um cataclisma, né? Um dilúvio, ela chegou ao fim, só que sobreviveram algumas pessoas. Não foi, assim, uma coisa que destruiu a humanidade inteira, né? E, assim, de acordo com registros históricos, o Antigo Egito e a civilização que construiu as pirâmides estaria em torno de 3 a 2 mil anos antes de Cristo. De acordo com as histórias e as lendas e os mistérios, né? De acordo com estudos e análise da esfinge das pirâmides, isso se estenderia a 13 mil anos antes de Cristo. Nossa. Então, é como se, mais ou menos nessa fase,
tivesse tido um dilúvio. E a gente tem vários registros, né, de as civilizações hindus, outras civilizações que também tiveram dilúvios, destruindo a sua humanidade para recomeçar uma nova. E algumas pessoas sobreviveram. E sacerdotes sábios, pessoas evoluídas, migraram de terra, porque eles viviam uma parte, migraram para a terra e em algum momento eles entenderam que eles poderiam reconstruir a civilização. Só que essas pessoas tinham chaves de conhecimento muito incríveis, né? E foi daí que eles começaram a construir essa civilização. Já no Antigo Egito, passando por toda essa trajetória das escolas de mistérios, seria um período pré-dinástico, que é antes do aparecimento dos faraós, né? Só que chegou um momento no Egito em que começou a ter invasão de outros povos, porque assim, não existia apenas os povos egípcios nesse momento, foi se povoando outras regiões, a gente tinha os sumérios e tudo mais, que também tinham seus conhecimentos super avançados, né? Mas aí a gente tá falando de uma outra civilização. E houve um período já mais para frente, mais próximo do período da Idade de Cristo, em que houve invasões de outros locais. A principal foi a invasão árabe, né? Que aí foi quando praticamente toda a civilização que a gente conhece, dos antigos egípcios que traziam todo esse conhecimento, foi extinguida. E começou uma nova civilização. E uma das teorias que a gente entende é: a civilização que existe hoje no Egito não é a mesma que existiu na época das escolas de mistérios. Então, é quando a gente fala assim, todo esse conhecimento que eles tinham, toda essa tecnologia, onde foi parar? Na verdade, a gente está falando, sim, de civilizações diferentes, né? Isso é muito nítido. Estamos falando de civilizações, estados de consciência diferentes, né? E existiu, e assim, mais uma vez, né? O Antigo Egito, ele teve um legado incrível em relação à evolução consciencial, mas a gente sabe que em algum ponto houve algum erro para ter se extinguido, né, essa sociedade. Sim. Isso é uma teoria. A outra talvez não tenha tido um erro. Talvez esses seres estavam em um grau de evolução tão alto que eles já não podiam mais ficar aqui na Terra. E eles tiveram que migrar o seu palco, como disse o Juliano no curso, né? Sobre os palcos planetários. Talvez não tenha sido um erro, e sim uma migração de planeta. E aqui ficaram e continuam evoluindo aqueles que precisavam evoluir nesse planeta de uma outra forma. Total. Nossa, faz muito sentido. Faz. E tanto que vocês falam muito de projetos planetários, né? Exatamente. Assim como passagens, esse palco que é descrito dentro desse conteúdo deles, da Escola de Mistério, eu acho muito legal, porque esse entendimento de forma lúdica, simplificada, assim, com os exemplos que vocês trazem, fica muito legal para vocês se aprofundarem nisso. Nossa, é genial, né? Então, fala um pouco mais de projetos planetários em relação a isso, assim. Será que dá para cruzar nesse sentido? Então, nós sabemos que nós estamos no planeta para passar por um processo evolutivo. Nós estamos aqui porque nós temos uma vibração, né, que é consequência da evolução do próprio planeta. Nós acompanhamos. Só que sabemos que existem outros planetas em que existem humanidades com uma evolução maior que a nossa, seja ela tecnológica, seja ela moral, não necessariamente juntas, né? Como existem planetas com pessoas, humanidades, com uma evolução bem inferior da nossa, né? Só que existem os povos, eles vão passando de um planeta para o outro. Então, assim, só que não é uma coisa assim, de repente. Às vezes passam-se milhões de anos de evolução. E isso não quer dizer, por exemplo, que nossa humanidade não esteja no estágio, por exemplo, em que nós não vamos já migrar para um outro planeta. Por exemplo, nós estamos indo para a regeneração do planeta, estamos indo para a Era de Aquário, né? Uma nova Terra. Isso não quer dizer que todo mundo que está aqui vai ficar no planeta Terra. Tem pessoas que já atingiram um estado de consciência que já vai estar preparado para ir para um outro planeta, por exemplo. Isso não quer dizer que não vai ficar pessoas aqui no planeta da Terra dessa evolução atual, da nossa convivência. Só que a gente sabe no cotidiano que tem pessoas que estão em níveis diferentes. A gente não pode falar
que uma pessoa que procurou a vida inteira uma evolução consciencial, uma evolução espiritual, um conhecimento, esteja no mesmo nível de um criminoso, né? Só que nem algumas situações, por exemplo, como aconteceu com os exilados de Capela quando vieram para cá. Quando eles vieram para cá, eles não eram os antigos egípcios evoluídos que tinham com todo esse potencial. Eles eram os rebeldes de outro planeta, né? Então, seres, por exemplo, criminosos do nosso planeta, pode ser que tem um outro planeta que precise de povoação, que eles sirvam para esse planeta. Eles já têm um grau, eles já passaram do estágio animal, né? Animal, e eles estão no estágio humano já, por mais que eles sejam erráticos. Então, eles já têm capacidade de começar uma evolução em um outro planeta, né? E aí, essa teoria, por exemplo, dos antigos egípcios, né? Essa parte, por exemplo, deles talvez terem ido para um outro planeta como o Juliano falou do palco. Eles já fizeram um curso de teatro e eles evoluíram tanto que eles já começaram a se apresentar em grandes espetáculos. E não tinha mais cabimento continuar aqui, porque eles não poderiam dar todo o potencial deles. Então, provavelmente, eles foram para outros planetas, né? Que exigiriam o potencial deles e a partir dali eles teriam condições de transcender para além daquilo que a Terra já não poderia oferecer para eles, né? Essa é uma das teorias. Uma outra teoria, por exemplo, do porquê se extinguiu essa civilização em relação à sabedoria oculta deles é justamente porque os segredos, né? A questão da iniciação, de toda a sabedoria que eles passavam dentro dos templos, ficou tão fechada que chegou um momento em que faltou pessoas com aquele conhecimento para continuar uma sociedade evoluída. E quando começou as invasões e tudo mais, sobraram-se poucas pessoas com aquele conhecimento e chegou uma hora em que o conhecimento se perdeu. Então, existe um erro, né? Então, fica essas duas teorias do porquê a gente poderia ter perdido essa civilização. Olha que interessante, porque se existe um excesso, né, uma liberação total do uso de todo esse conhecimento sem a consciência, a responsabilidade, pode dar uma zica pesada. Pode, porque e assim... fechamento também, então dos dois lados, né, a polaridade. Existe uma frase que diz que um poder mental bem treinado, ele é mais letal que uma arma. Uau. Então, assim, quem tem os conhecimentos profundos de ocultismo e tem uma mente treinada, consegue fazer qualquer coisa com a mente. E os antigos iniciados, hoje também nós temos. Mas vamos falar do Antigo Egito. Eles tinham um potencial gigantesco de conhecimento, né? Então, passar esse conhecimento para qualquer pessoa, né, sem que ela tenha ética, uma moral elevada para seguir com aquilo, é uma bomba. Né? Então, por isso que quando haviam as iniciações, a passagem dos ensinamentos nos templos, às vezes a pessoa ficava por 21 anos estudando, se preparando. E no próprio complexo de Saqqara, existia um portal em que a pessoa passava que conseguia captar a vibração da pessoa. Então, se você chegasse com um coração com uma má índole, aquilo ali ampliava o que a pessoa sentia. E eles conseguiam saber se a pessoa tinha boa índole ou não, para entrar dentro do templo. Uau. Então, as pessoas não eram proibidas de ter esses ensinamentos. Mas nem todo mundo estava preparado para recebê-los. Mas não em questão de conhecimento mental, porque isso eles eram preparados. Era em questão de ética, de coração. Então, por exemplo, quando a gente traz hoje para a nossa vida atual, né, eu tava até brincando, falar sobre o ocultismo às vezes traz medo. A palavra ocultismo traz medo. A palavra bruxaria, magia traz medo, até para quem está no meio espiritualista. Por quê? As pessoas muitas vezes se esquecem de que quem faz a magia, quem pratica o ocultismo, para quem estuda o ocultismo, é o ser humano. Então, na minha concepção, não existe essa coisa de magia boa, magia ruim. Existe a magia. Quem vai fazer o que com aquilo é a pessoa que está ali estudando e manipulando. Então, assim,
da mesma forma que hoje... a gente vai falar de internet porque é onde a gente acessa as pessoas, né? Uhum. Mas a gente pode ser nosso vizinho. Da mesma forma que você tem pessoas que têm conhecimentos de filosofia oculta, pessoas que têm conhecimento e treinamento psíquico, pessoas que têm conhecimento profundo de magia, que podem fazer aquilo e usar aquilo para o bem, para a cura e para a expansão de consciência. E tem pessoas que vão usar aquilo para o poder, para o ego e para a manipulação. É aí que está a diferença. E a magia, ela não deixa ninguém ético. Então, se você já é uma pessoa voltada a querer usar aquilo em benefício próprio, a manipular as pessoas e as energias, a obter benefícios próprios e não traz nenhuma evolução, você está fazendo o tipo de magia errada, né? E é aí que, como você... Isso porque a gente tem ensinamentos aí que já estão para todo mundo. Só que tem ensinamentos, por exemplo, que se as ordens, por exemplo, não fecham, e ela passa para qualquer pessoa, ela estaria criando literalmente monstros. Uau! Estaria, porque a pessoa vai conseguir. Já é fácil hoje em dia fazer o mal, você imagina com conhecimentos tão profundos que a pessoa pode ter acesso. Né? Uma pessoa bem treinada, o que ela não pode fazer? Uma pessoa bem treinada, ela pode, por exemplo, fazer projeção astral e ir até o quarto de uma pessoa e não ser vista e fazer algum mal, né? Então, assim, olha o nível de responsabilidade. Sim. É aí, assim, eu não sou a favor de segurar conhecimento, né? Mas eu compreendo perfeitamente que, infelizmente, por questão de falta de ética do ser humano, né? Que a gente tem ainda que segurar muita coisa. Hoje eu sinto que, trazendo para nosso dia a dia aqui, de uma forma bem simples, que o acesso a novas frequências de consciência e tal, ela começa a vir como um chamado, né? Como se a gente fosse, através da vida, dessa experiência aqui, fosse nos relacionando, nos descobrindo, sofrendo um pouquinho, desafios aqui e ali, para que a gente comece a subir um pouquinho mais essa consciência, essa frequência, para aí sim esse conhecimento começa a chegar, começa a se apresentar na nossa vida e a gente vai percebendo e vai seguindo. Eu vejo dessa forma como que se fosse a própria iniciação de uma forma invisível na nossa vida. Nós passamos por pequenas iniciações diariamente, né? Como eu tinha falado, a gente acaba separando um pouquinho o que é espiritualidade e o que é o físico, o que é nosso cotidiano. Mas, na verdade, nós somos espiritualidade o tempo inteiro. Então, assim, nós passamos por pequenas iniciações. O simples fato, por exemplo, de você perder um animalzinho de estimação que você amava tanto, aquilo faz você sofrer num nível gigantesco. Depois que aquele sofrimento passa, você se sente mais forte. Você tem uma nova visão sobre ter um animalzinho de estimação, por exemplo. E aquilo você não leva em consideração, mas aquilo foi um processo iniciático. É simplesmente uma mudança de consciência, uma mudança de estado consciencial por conta de algo que você passou. E aí toda a iniciação, ela, antes da iniciação, a gente passa por alguma coisa que a gente acha que não vai dar conta. Um sofrimento muito grande. Tanto que as iniciações no Antigo Egito eram feitas como? Primeiro, o iniciado, ele passava por uma prova em que ele tinha que dominar o medo da morte. Para ele ir para um próximo grau. Aí ele estaria pronto. Então, a gente passa por pequenas iniciações no nosso dia a dia. Quando a gente conquista um trabalho, mas a gente passou um nervoso, aquela ansiedade, a gente não sabia se a gente ia passar, e a gente conquista, e a gente sobe um novo nível, né? Só que todas essas pequenas coisinhas do nosso cotidiano, e eu não tô falando da espiritualidade que a gente tá acostumado, né? Eu tô falando da nossa vida mesmo. Às vezes, a gente não lembra de dar bom dia pra alguém. Quando a gente dá bom dia pra alguém, às vezes essa pessoa tá num estado tão ruim, a gente não sabe o que ela passou, e aquele bom dia ela fala assim, puxa, fui notada por alguém. E cara, olha que forma linda de espiritualidade. Você deu bom dia pra alguém, aquilo mudou a vida dela, ela se sentiu notada. Você exerceu a espiritualidade dando um bom dia. Então a gente esquece muitas vezes que a nossa vida, no nosso próprio cotidiano, é espiritualidade. Então a gente não separa. E aí, quando a gente vai passando por processos, né, na nossa vida, passei numa prova, prestei uma prova, passei num emprego,
conseguir um diploma de uma faculdade, a gente vai passando por pequenas iniciações que fazem a gente subir de nível consciencial. A gente aprende com aquilo. Uhum. E aí, quando a gente vai ver, quando é que nem a escola. Você do prezinho, você foi pro fundamental, depois você foi pro ensino médio. Só que você não conseguiria pegar aí do prezinho e ir pra faculdade. Você precisaria de alguma base ali que você não passou, alguma coisa que você não sofreu. A sua mente não virou, Total. né? Pra você pular de um estado pro outro. É isso que acontece com a iniciação. Então, por exemplo, quando vocês começaram essa jornada de autoconhecimento, provavelmente coisas que vocês estão vivenciando hoje, que vocês ouviram hoje, talvez no comecinho vocês ainda não estivessem entendendo, vocês não estivessem preparados. Total. Por isso que é muito complicado quando a gente tenta... quando a gente começa a despertar, a gente começa a viver uma espiritualidade, e às vezes chega pra gente conhecimentos que a gente, muitas vezes... Tem pessoas que acabam achando que tá ficando doido, ou que acabam até desistindo de muitos caminhos. Sim. Porque fala assim, isso aqui não é pra mim, eu não entendo nada. Isso não é pra mim, eu não tenho mais uma mediunidade ostensiva, eu não sou isso não, eu não sirvo pra espiritualidade. Por quê? Porque ela desiste no primeiro degrau. Uhum. Ela já quis subir pro próximo. Só que tem que passar por essas pequenas iniciações pra gente conseguir atingir um grau mais avançado. E isso, gente, acho que vai ser pra nossa vida toda. Vai chegar daqui 20 anos, você vai lembrar da Juliana falando assim, nossa, aquela menina falou umas coisas que, né, nada a ver hoje, porque hoje eu já entendo uma coisa maior, entendeu? Nossa, o Kaibalho Maravilhoso. mesmo, quando eu peguei a primeira vez, foi uma leitura bem desafiadora, assim, e agora começou a ressoar de novo. Eu falei assim, aí eu peguei esses tempos atrás e foi, que maravilha. É muito interessante isso que você trouxe, por exemplo, quando você fala dos níveis, né? Ontem a gente teve um papo muito interessante que a gente não chegou a aprofundar nessa parte do emocional, mas eu sinto que, por exemplo, toda vez que a gente vai passar por um processo mais desafiador na nossa vida, isso nos desperta uma emoção. E geralmente são as 4 principais, né? O medo, a alegria, a raiva e a tristeza. E aí, por exemplo, você vai fazer algo ali que você vai passar de um nível para um emprego melhor, ou você vai fazer uma prova, vai dar uma palestra, talvez você sinta o medo. E aí, como que você pega esse medo e se empodera dele? Porque essas emoções primárias são superpoderes, né? Por isso que eu acho que nas escolas iniciáticas, eles realmente colocavam a pessoa para mexer no emocional mesmo, né? Para Exatamente. transcender o emocional. O que a gente pode aprender, que é muito legal trazer para nossa vida hoje, é essa questão... Porque a gente sabe que existe hoje várias formas de você encontrar o caminho espiritual do despertar. Nós temos muitas escolas, nós temos muitos métodos, nós temos muitas informações. Cada um vai encontrar o seu caminho, ou vários. E nas iniciações do Antigo Egito, eles mostravam pra gente que, antes de tudo, a gente tem que entender quem nós somos. Quais são as nossas emoções e qual é a qualidade do chão que eu piso, né? Isso falta muito hoje na gente, hoje em dia, né? Que é só buscar a espiritualidade e esquecer, porque a gente às vezes acha que depois, por exemplo, a gente chega no momento em que a gente desperta, que a gente acha que a gente tem que largar todos os prazeres da vida, que a gente não pode mais beber uma cerveja, que a gente não pode mais ouvir um rock and roll, porque a gente acha que é negativo e vai trazer energia negativa e a gente vai se desconectar da espiritualidade de novo. Mas não é bem assim. Porque a gente esquece que quando a gente acessa um conhecimento, quando a gente desperta, né? Já dizia Einstein, a gente não volta à configuração original. Só que a gente perder a nossa essência também faz mal. Porque a gente esquece que nós estamos aqui no planeta Terra por um motivo. Nós temos que passar por esse estágio evolutivo na 3ª dimensão. E a gente não caiu aqui à toa. Nós precisamos passar por esse momento. Então, a gente se desconectar do que a gente é, né? Achando que... Aí vira igreja, da gente achar que tudo é do demônio. Só porque a gente despertou. Entendeu? Aí a gente cai na mesma questão de religião. A gente esquece de saber quem nós somos. Então... Lá no Antigo Egito, eles precisavam passar por provas em que eles tinham que dominar o medo. Eles tinham que saber dominar as emoções. Eles controlavam primeiro o chakra básico,
Eles tinham ensinamentos até de como controlar a sua sexualidade, né? Não aprendiam que isso era errado, que isso era inferior, mas aprendiam a controlar, para usar aquilo no momento em que eles precisassem usar aqueles conhecimentos, né? Então, eles aprendiam isso antes de terem conhecimentos para treinar a mente, psiquicamente, antes deles terem ensinamentos mágicos, antes deles conseguirem ter treinamentos para projeção astral, para falar com mestres ascensos. Então, assim, os primeiros anos do iniciado era sempre aprendendo quem ele era, né? E hoje em dia, quando a gente fala dos ensinamentos ocultos, por exemplo, os principais ensinamentos que a gente tem em ordens, né? A gente chega lá, você acha que você vai ver umas brisas, que você vai falar com o espírito, com o anjo, vai invocar, não sei o que. Mas, gente, tem. Em algumas sociedades tem, outras não. Mas a coisa principal é você saber quem você é. É olhar pra dentro de você. Você pisa no chão de madeira ou você pisa num chão de cerâmica? Sabe? Saber onde você tá primeiro. Sabe por quê? Porque chega uma hora que a gente se envolve com a espiritualidade, vai se envolver, entra naquele mundo, não sei o quê. De repente, bate uma energia que você não sabe de onde vem, ou vamos falar didático aqui. Chega um espírito pra falar com você, se você não sabe de onde vem, de uma tal dimensão que você tem um ataque cardíaco. Só que você não cuida da sua alimentação, você não pratica esporte, você acha que isso é bobagem, você não cuida do seu corpo, você não tem força, você não tem estrutura pra aguentar aquilo. O ser é tão elevado, de uma dimensão tão elevada, que seu coração para. Uau. Ou que você não sabe o chão que você tem e você cai doente. E não é uma coisa negativa. É simplesmente uma força que você não sabia lidar. Por quê? Porque você não estava com o seu corpo, com a sua mente preparada. Então, os principais ensinamentos para você lidar com a espiritualidade dentro do ocultismo é corpo sã, mente sã. E não é só... É o corpo e a mente. Por quê? Você tá cuidando do seu corpo, por exemplo, e cuida do seu espírito, mas aí você tá desequilibrado mentalmente. Você acha que você vai atrair o quê? Entende? Então, assim, a mediunidade, a espiritualidade é super perigosa quando a gente não tá com a mente sã. E quando você está desequilibrado mentalmente, o ideal até é você deixar de lado um pouquinho os estudos e até às vezes práticas. Porque você pode acessar coisas que te desequilibrem ainda mais, se você não está preparado. Então, às vezes, é procurar ajuda de quem está ali, que pode te dar um suporte, né? Quando a gente tá... Dependendo do que a gente está estudando, se a gente não está equilibrado e não está preparado para aquilo, a gente pode cair doente. Porque aquelas informações, elas mexem com o nosso inconsciente, ela mexe com o nosso eu interior. Se a nossa guarda tá aberta, se nossa imunidade está baixa, a gente fica doente fisicamente. A gente recebe visitas indesejáveis que a gente não sabe de onde vem. Então, a gente tem que cuidar. Então, assim, se viu desequilibrado, viu que tá ansioso demais, que tá depressivo, cara, para as práticas mais intensas, espirituais, pare os estudos por um tempo. Equilibra seu corpo, equilibra sua mente, faz uma terapia. Quando se sentir mais equilibrado de novo, volte aos estudos e às práticas. Porque dependendo da prática, dependendo do estudo, vai desequilibrar ainda mais. Então, nesse caso, a espiritualidade mais atrapalha do que ajuda, né? E isso, as antigas escolas de mistérios, ensinava. É por isso que hoje muitos ensinamentos espiritualistas estão defasados, porque eles pegaram daqui e já foram pra lá. Só que aí chega se a pessoa tá desequilibrada, é aí onde ela cai. Super, meu. Olha que interessante, porque se a gente começa a assistir, por exemplo, documentários fantásticos aí de mistérios, né? Então você vê que a sociedade tenta lá descobrir os mistérios com tecnologias, com 1000 investigações e tudo mais, e teorias. Mas olha como é inteligente simplesmente dar uma analisada no que já era feito desde sempre, até com povos originários, né? Então você pode ver que os egípcios e outras civilizações, conexão com a natureza total. Sim. Né? É o entendimento do próprio ser.
o entendimento do corpo, esse entender as emoções, aprender a lidar com a base, a essência. Porque uma vez que essa etapa é passada, aí o acesso a esses mistérios ele fica completamente viável. Fica viável e você tem o controle sobre isso, né? O segredo da gente viver a espiritualidade com saúde é ter o controle do que você acessa, né? Ter o controle das informações que você recebe. Então, assim, nós podemos ter a capacidade e o conhecimento, de ter todo o conhecimento que a gente quiser. Só que se a gente não tiver o controle daquilo para usar no momento que precisa, ele vira só mais uma bagagem pra gente. É claro que pode virar experiência. Experiências são super legais e fazem a gente crescer demais. Mas dependendo da quantidade de informação que você coloca pra dentro, da quantidade de prática que você tem, se o seu propósito é ter experiência e falar assim, não, meu propósito de vida é conhecer de tudo, ok. Só que se o seu propósito é se tornar alguém diferente, fazer alguma coisa prática com aquilo, transformar mesmo a sua vida ou a vida de alguém, então você tem que ter um controle sobre aquilo. Porque senão você só vai viver de experiência. E vai viver de adrenalina pra sempre. Sim. É assim, é se perguntar, pra quê? O que eu vou fazer com isso? E se eu vou fazer, qual é o meu nível de controle sobre isso? Senão ele vira acúmulo de informação. É que nem uma escola de mistérios. A gente trouxe a informação, todo mundo gosta de informação, todo mundo gosta de curiosidade. O ser humano é curioso. Mas a parte da informação é para nos tornar menos ignorantes. A parte da curiosidade é para satisfazer nosso ego. Mas, por mais que a gente fale assim, que os ensinamentos... Nossa, se eles eram tão evoluídos assim, da onde a gente perdeu isso? Por que a gente não é? Mas quem disse que a gente não é também? Da nossa forma. Exato. A nossa civilização é diferente. Então, assim, ó. A gente pega, por exemplo, o Complexo de Saqqara. Ele foi projetado com energia taquiônica. Então, energias elevadíssimas em que a pessoa que passava no portal, a gente conseguia sentir as energias da pessoa e ampliava elas. Quando os iniciados estariam lá, os sacerdotes, meditando, eles lá existiam, dentro do complexo da pirâmide, existia vasos de barro de alabastro, com água. E eles eram perfeitamente colocados em que essa água produzia sons. Então, dentro desse complexo, por exemplo, eles trabalhavam com sons e o som harmonizava o iniciado. E o iniciado ia lidando com graus elevados conforme a vibração desse som. Até aí, ok, né? Ou seja, a música trazia cura para esses iniciados e ensinava muito para eles. Sound healing. E aí, a gente fala assim, a gente não consegue reproduzir a tecnologia que eles tinham, aqueles monumentos, né? Toneladas de pedras, fazer toda aquela estrutura. Mas, cara, a gente tem um celular na mão. E a gente tem a música na mão. A gente não precisa produzir. Tudo bem que a gente não consegue. É curioso a gente não conseguir reproduzir aquelas tecnologias. Mas a gente tem tecnologias hoje incríveis, avançadíssimas. Nós temos um mundo, um universo que a gente carrega o tempo inteiro. Então, o celular, ele vai ter música. E a gente pode acessar músicas de vibrações mais baixas. E a gente pode acessar músicas em que traga cura pra gente. E fazer uma terapia. Então, nós temos acesso aos trabalhos de curas que eles tinham de uma forma totalmente diferente. Só mudou a tecnologia. Sim. Entende? Então, ok que a gente não consiga produzir blocos em cima de blocos, que aquilo é fenomenal, é incrível. Mas a gente tem outras produções que podem fazer a gente trazer essa cura. A gente tem acesso a fazer meditações, assim como eles faziam. Sabe qual é a diferença da nossa humanidade hoje para eles que ficavam nos templos? Tudo bem que a gente está falando de situações diferentes. Nós temos uma vida hoje inserida em um capitalismo louco, em que nossa mente é feita para produzir e a gente sempre tem que estar fazendo alguma coisa. Só que a gente conseguiria acessar da mesma forma todos esses estados conscienciais, todos esses processos, pelo simples fato se a gente tivesse foco e disciplina. O quanto a gente está disposto a deixar para trás para fazer isso.
o quanto eu tô disposto a tirar meia hora do meu dia e ao invés de assistir uma televisão, eu me desconectar de tudo e fazer uma meditação. Entende? Então, o quanto eu tô disposto a me alimentar de forma regrada, o quanto eu tô disposto a fazer uma prática diária, às vezes por 1 ano, treinando uma projeção astral para de fato conseguir fazer uma projeção astral. É verdade. Entende? Então, assim, o quanto nós estamos dispostos a nos abdicar, a dar da nossa vida, para realmente estudar e praticar, sermos pessoas melhores para isso. Porque a gente tem acesso a muita coisa hoje, muita informação e a muitas práticas. Mas quantas vezes a gente para e foca em uma coisa? A gente pula de uma coisa para outra. E é claro que a gente não vai se tornar expert naquilo. Total. Se você tentar projeção 1, 2, 3 vezes. Faz um curso de final de semana. Faz um curso de final de semana, já acho que... não é para mim. Só que aí você... Não é para você. E aí você fala, projeção não é para mim. Então eu vou fazer um curso de constelação. Aí você tenta e você fala, putz, não tá fluindo. Aí você vai para outro curso. Só que você não deu tempo daquele processo entrar em você. Você não deu tempo de fazer aquela prática. Você não se aprofundou. Não se dedicou. Então é óbvio que... É claro que vai ter coisas que vai ser mais fáceis pra gente. Isso vai acontecer com todo ser humano. Por isso que tem pessoas que fazem várias coisas. Só que todo ser humano pode fazer tudo. Agora, quando não é muito fácil pra gente, é só a prática, a dedicação. É por isso que os antigos iniciados, eles passavam por esses processos de anos. Às vezes para chegar num grau em que eles já conseguiam, por exemplo, levitar o próprio corpo. Não é de um dia pra noite. Total. Eu sinto que esses monumentos, igual você estava falando, comparando, né, que nem o celular e a tecnologia que existia antes no Egito. Tudo isso que existiu e que a gente olha e fala, nossa, mas a gente não tá nem nos pés dele. Eu sinto que é uma relembrança, uma lembrança de onde a gente pode chegar se a gente tiver disciplina, se a gente realmente conhecer o nosso corpo e se empoderar das nossas habilidades, que são únicas como era naquela época, né? Você sabe que quando você, por exemplo, vai entrar numa ordem... Não vou nem falar secreta, porque hoje em dia é tudo discreto, né? Você sabe que existe. Sim. Vou dar o exemplo da Rosa Cruz, que é o que tá mais próximo de mim. Quando você entra, o conhecimento está disponível para você. Só que, às vezes, por exemplo, a Rosa Cruz tem uma quantidade de graus, né, específicas para você atingir. E, às vezes, você vai recebendo conhecimento a conta-gotas. E você tem que fazer práticas semanais. E você tem que ter jeitos de fazer as coisas, jeitos de conhecimento. E você tem que abdicar do seu tempo para se dedicar àquilo. Então, se você entra numa ordem e acha que no primeiro mês você já vai ter acesso a todos os mistérios, todos os conhecimentos que ela tem disponível, você acaba desistindo. Então, uma das primeiras lições de você aprender uma filosofia oculta, por exemplo, ou trabalhar estado psíquico, é você saber controlar os seus desejos, controlar a sua impaciência e ter disciplina. É aí que você vai ter acesso ao conhecimento. É onde desconforta, tem uma chave muito grande. É por isso que poucos ficam. Sim. Não é tão difícil assim você entrar numa ordem, tá aí pra todo mundo. Você vê como que as coisas são simples às vezes, né? Quando eu falo pra gente fazer práticas mais cedo e tal, muitas vezes é isso, assim, desconforta, mas até onde você tá disposto a transcender um pouquinho mais isso, um pouquinho por dia que seja, gradualmente, sem sofrer também, sem extremismo. Tem uma frase que eu gosto muito, que me incentiva pra caramba. Eu vou falar aqui um termo, mas a gente pode levar pra qualquer campo da nossa vida. Me incentiva muito, toda vez que eu tô com preguiça, eu penso nele. Tem um escritor chamado Eliphas Levi, que eu gosto muito. Ele é dos principais, assim, escritores da filosofia oculta do século XIX. E no livro, logo no comecinho do livro dele, ele fala assim, no Ritual e Dogma da Alta Magia. Ele fala assim, um preguiçoso jamais será mago. Uau, muito bom. Isso me faz acordar às vezes 5 da manhã. Olha que legal. Tá vendo? Porque você praticar e você evoluir não combina com preguiça. Tem uma armadilha que eu vejo também, que muitas vezes
o não fazer, ele pode ser justificado por algo que também eu estou acolhendo, Que é aquilo, honroso, o né? outro, é honroso. Não, eu vou acolher porque eu sou assim, diferente de outros. Então, às vezes é uma armadilha também, Mas né? tá tudo bem também. tudo A bem, gente é. tá tudo bem também. Se a gente também fica. Se a gente se cobra demais, aí a gente estagna. Todo mundo tem o seu jeito de fazer, tem o seu processo. Perfeito. A diferença é como é o seu jeito de fazer. Para algumas pessoas vai ser mais fácil ter uma disciplina, para outras ela vai ter que criar gatilhos. Então, assim, o jeito, por exemplo, de você acordar, às vezes você pega e pula, vamos fazer. Para ela vai ser mais difícil, mas se ela tiver uma vontade verdadeira de evoluir nisso, se ela quiser mesmo fazer isso, ela vai ter que descobrir, não sem dificuldade, como ela faz para levantar cedo, já que ela não tem essa facilidade. É aí que entra a disciplina. Só que, como é a sua forma de disciplina? Né? Então, assim, como pode ser que para ela não faça sentido acordar às 5 da manhã? E aí, não vai de qualquer jeito. A pessoa tem que querer de verdade fazer Tem que aquilo. querer. Sim. Não é porque assim, é bom pro outro. Aham. Não é assim, as coisas pra gente conseguir fazer e entregar tudo da gente tem que Concordo. fazer Bom sentido pra gente. É. Exatamente. Tem que fazer sentido. E às vezes é fácil ser bom no que você já tem facilidade, né? É fácil ser bom. Aham. É, Você exatamente. já tem facilidade, ok. Mas aí que E o tá. que te desafia, O né? que te desafia é que, às vezes... Tem um ensinamento super legal que é sobre essa questão de criar hábitos. Isso tudo é muito relacionado, viu, aos antigos egípcios. Porque realmente é um dos principais ensinamentos dele. Tanto que nas escolas não existiria essa questão de passar por graus e provas se você não tivesse disciplina e foco. E é aí que cria-se toda a magia. E é aí que a gente pode trazer esses ensinamentos para hoje. Então, assim, um ensinamento muito legal. Quando você tem muito problema com hábitos. Só que aí você... por exemplo, você já não gosta muito de doce. Mas você come de vez em quando. Aí você quer parar. Tá tudo bem, eu vou conseguir. Aí você consegue, não come mais doce porque sabe que vai fazer mal pro seu corpo. Então, foi fácil para você. Então, criar um hábito que você goste é fácil. Ou então, eu gosto muito de tomar banho gelado. Então, assim, é um hábito que você gosta, você vai conseguir tomar banho gelado todo dia. Exato. Tem um ensinamento muito legal para você treinar essa questão de hábito, que é você pegar e criar um hábito aleatório. Criar um hábito que você, tipo assim, não faz sentido nenhum para você. Você não goste nem desgoste. Tipo, uma coisa muito aleatória. E você cria aquele hábito. Todo dia, antes de dormir, eu vou colocar uma caneta do lado da minha cama. Tem sentido pra você? Não tem, né? Pode ser qualquer hábito, bem aleatório. Quando você conseguir, por exemplo, ficar 3 meses fazendo aquilo todos os dias sem esquecer, você criou um hábito. Quando você cria hábitos aleatórios, o seu inconsciente já entende como é ter um hábito. Então, quando você vai ter que fazer um hábito que você não goste, você quer fazer, tipo, eu quero começar a acordar cedo, mas eu não consigo, seu cérebro vai ser treinado mais facilmente. Que legal. Então, assim, pra você pegar hábitos aleatórios e treinar, isso vai treinando a nossa mente, sabe? Isso é um exercício muito interessante pra Nossa, prática. gostei. O que eu sempre falo, pessoal, também é isso que você trouxe do sentir o porquê disso, né? Se não tiver esse motivo real que conecta com alguma coisa emocional, às vezes não vem o gatilho que precisa para ser feito. Mas mesmo assim, às vezes, se você quer muito, por exemplo, eu quero muito acordar cedo, mas eu tenho um desafio. E às vezes eu preciso de uma estratégia que que eu vou sair do convencional. Por exemplo, não posso deixar o celular do lado da cama, porque já virou um hábito eu apertar e dormir de novo. Então, eu tenho que criar um novo hábito, é igual você falou. Só que, às vezes, é um hábito que eu não gosto. Eu quero mudar, mas eu não gosto de acordar cedo. Eu te entendo. Eu tô nesse local de fala Sim. só também. Mas você sabe uma coisa que hoje em dia já tá um pouco mais fácil pra mim, porque eu gosto de acordar cedo pra me organizar, né? Só que uma coisa que me ajudou muito, eu também desligava o celular. O que eu fazia? Eu comprei um despertador, daqueles bem chatinhos, e eu coloquei no topo do armário. Tipo, sabe aquele guarda-roupa alto que fica no nosso quarto? Cara, eu colocava de noite lá. De manhã eu queria me matar. Mas ele despertava, gente. Eu tinha que ligar a luz, subir no armário, pegar o despertador. Aí você fala, mano, não vou deitar mais. É isso aí. Sim. Entendeu? Então, curto. assim, eu criei uma armadilha pra mim mesma. É legal. Eu acho bom.
Você acorda estressada? Acorda, depois você se acostuma. Eu consigo acordar cedo com facilidade, mas às vezes a Sol fala, não, pra você é fácil, mas eu confesso que, olha só, apesar de eu conseguir isso, o que vem de pensamento sabotador na hora que eu tô cansado, sério, é que eu aprendi a transcender isso, sabe? A falar, não, isso é minha mente, eu não sou minha mente. Porque vem lá, assim, nossa, se você não descansar mais, você não vai produzir nada hoje, vai ser pior ainda. Nossa, hoje você merece. Nossa, você tem que isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Vem um monte de pensamento. Aí, de fato, eu levanto, eu tô com o corpo, cabeça pesada e tal. É impressionante, eu vou escovar o dente, vou no banheiro, volto, tô zero. Tchum. É muito mental. O pior é que quando a gente tá naquele estado de sonolência, parece que tem outra pessoa falando por nós, né? É incrível. Quando você levanta, você fala, por que eu não acordei mais cedo? Não tinha sentido. Eu sabia que eu tinha que acordar mais cedo. Mas é alguém que fala por você, que não é você naquele momento, né? Total. Pra isso, eu acho que não tem remédio. A não ser realmente fazer armadilhas ou ter uma disciplina, como no seu caso, você já tem, né? Sim. De fazer isso. E se colocar nesse papel de observador, né? De ver que ali tem uma palavra, uma fala que não é você. Você é muito mais do que isso, né? E esse negócio de acordar cedo me anima muito também, porque nós não temos ideia às vezes a gente se sente muito ansioso, com muito pensamento. E a gente não lembra que às vezes não é nosso. Nós estamos conectados com muitas coisas o tempo inteiro. São muitas redes. São muitas pessoas pensando. Por exemplo, se você acorda 4 da manhã, 4:30 da manhã, faz uma meditação e você tentar fazer isso durante o dia, você percebe a diferença. Porque o fluxo de pensamento que atinge a gente é totalmente diferente do que quando a gente tá durante o dia. Claro que muito pensamento é nosso, mas a gente acaba pegando pensamentos de outras pessoas. Nós somos uma rede de pensamentos, né? Então, nós pegamos todos esses pensamentos. Pessoas pensando na gente, a gente pensando em pessoas. É o campo. Pensamentos do nosso vizinho, da nossa família. 4:30 da manhã, geralmente é um horário que tá todo mundo dormindo. Ou pelo menos a maioria. Então, a nossa mente, se a gente consegue acordar mais cedo para fazer uma meditação nesse horário, é muito mais produtivo. Porque a gente consegue entrar mais fácil no estado que precisa para o nosso corpo manter aquela vibração, aquele equilíbrio, porque a gente pega menos pensamentos. Isso para tudo. Às vezes, pra gente conseguir escrever, pra gente produzir. É que, assim, infelizmente, o sono toma conta. Mas quem consegue produzir nesse horário sente uma diferença enorme, porque não tem tanta invasão mental como a gente tem no dia a dia. Se você acompanha nosso Instagram, que é o nosso Stories, é a nossa janelinha da casa. Então a gente mostra muito do que rola aqui em casa. E isso tem funcionado muito pra gente, que é fazer a meditação. A gente faz uma leitura antes, quem quer, né? Fica meio aberto, mas a prática formal nossa é meditação, meia hora, e depois o yoga, mais meia hora de yoga. E esse é um processo de detox energético maravilhoso, porque já seta a frequência nossa de início do dia. E eu sinto uma clareza absurda nessa primeira metade do dia, justamente porque a gente faz esse processo. E é bem cedinho, né? A gente começa a meditação 6:30 e o yoga 7h, 7:10, né? Sim. Então, você gosta também, né? E é exatamente o que a Ju trouxe. Tudo começa pelo corpo e pela mente. E então, a qualidade do nosso dia, se a gente começa setando a frequência desses dois, né, poderosos corpos que nos habitam, né, que é o corpo físico e o mental, muda tudo. Uma das melhores práticas para fazer durante a manhã é uma atividade física, uma caminhada, né, alguma coisa, o yoga e uma meditação. Que o nosso dia muda, genial. gente. É incrível como muda, porque você já tá liberando endorfina, você já tá centrando a sua mente, as coisas ficam mais organizadas. Eu gosto de falar também, porque a gente fala de meditação, né? Mas tem muitas pessoas que têm as crenças limitantes de falar assim, não é pra mim. Então, muitas pessoas deixam de utilizar essa prática incrível porque nos 5 primeiros minutos já tá lá, cantando música e tudo bem. E às vezes a meditação é simplesmente o fato de você conseguir parar e ter aquele momento pra você. É 5 minutos de falar, nesse momento eu não preciso resolver nada, esse momento é meu. Independente do pensamento que venha,
você já está meditando. Essa questão do cessar o pensamento e achar que está meditando como um monge vai vir com o tempo, né? No começo é difícil, a gente acaba tendo que lidar com os pensamentos. É importante realmente a gente não desistir. Sim, maravilhoso. Eu queria deixar uma mensagem final que permeou esse episódio, assim, que eu lembrei muito do nosso amigo Júlio Caribé, né? Ele morou com a gente um tempo aí, e ele é um pouco mais novo que a gente, então ele estava aqui absorvendo todo o conhecimento, né? Ele veio para cá nesse coletivo, que é praticamente uma escola iniciática, é 24 horas de autoconhecimento e espiritualidade. E aí um dia ele perguntou para mim e pra Sol, assim, ele perguntou: como que eu faço para saber tudo isso que vocês sabem e tal? Eles estavam com muita vontade de estudar e super dedicado, né? Aí, essa pergunta, ela é muito comum para muita gente. E cruzando o papo de hoje com o papo da Tânia Mujica, que falou sobre o que permeia o campo, o que tá vivo. Então, primeira coisa que a gente falou aqui, que esses níveis de consciência, eles vão sendo graduais e a gente vai tendo acesso a conhecimentos novos a partir da mudança da nossa frequência. Como que a gente muda a frequência? Nos conhecendo mais. Inicialmente, faz o básico. Cuidando do corpo, da mente. Cuidando do corpo e da mente. Então, tô fazendo um caminho pelos aprendizados que eu tô cruzando aqui, dos podcasts. Então, faz o teu, cuida do corpo, cuida da mente, começa a fazer o básico, se conhecer. Legal, começou a mudar a frequência, vai começar a abrir um campo novo, vai acessar novas coisas, muito legal. Aí a Tânia trouxe outra chave que falou: o que tá vivo, o que tá permeando, porque tem tantas opções ao nosso dispor, mas o que tá se apresentando para você através do espaço que se abriu? Às vezes é exatamente aquilo que você precisa olhar. Não necessariamente é aquilo que a sua mente quer estudar. Agora eu vou engolir esse conteúdo para dentro e vou esperar que eu vou lembrar depois. Não é assim, né? Porque acaba virando conteúdo. Então, porque Exato. assim, a gente tem fome de conhecimento. Então, por exemplo, eu sempre quis estudar a cultura hindu. Gente, nunca rola a oportunidade. E eu fico aquela, meu Deus, eu queria muito estudar. Só que aí se você fica pensando no que você tem que... eu queria estudar porque eu quero conhecer igual tal pessoa. Eu queria conversar com aquela pessoa, só que eu preciso estudar. Só que você esquece que se você pegar e consumir um livro e aquilo talvez não tiver se apresentando para você no momento, você vai entender uma coisa ou outra, mas você não vai absorver, você não vai trazer aquilo como prática para sua vida e você não vai vivenciar. Exato. Então, a partir do momento que você não vai vivenciar aquele conhecimento, ele vai ser só mais uma informação que daqui a 1 ano, no máximo, você já esqueceu tudo. Então, às vezes, é legal a gente ter conhecimento, mas é legal a gente dar uma brecada, tirar essa ansiedade de querer conhecer tudo, né? O que está no nosso caminho hoje para você aprender, né? E aquele conhecimento é o que vai fazer quem você é hoje, quem você vai ser no futuro, porque ele está disponível para você. E aí, por exemplo, eu passei lá meses estudando o Antigo Egito, só que quando eu estava estudando, trazendo as questões dos livros, a gente nem imaginava o que a gente ia trazer de fato ainda. Só que quando eu fiz aquilo, eu mergulhei, aquilo estava aberto para o meu campo, eu vivenciei aquilo, misturei com outras coisas que eu já sabia, então todos aqueles conhecimentos se agregou ao que eu já tinha antes de conhecimento, e nisso eu vivenciei essas experiências. Quando eu vivencio, tamanho da pirâmide, quantos anos ela tá lá, quanto tempo eu levo para dar uma volta na pirâmide, qual a quilometragem de um templo pro outro. É curioso? Mas, gente, me pergunta se eu sei os números. Só que aquele conceito, aquela essência do que esses conhecimentos me trouxeram, que é o que vai fazer a minha vida ser melhor ou pior hoje, eles estão enraizados. Diferente de uma informação que você não vivenciou. Perfeito. E isso acontece com tudo. Pode ser que vai chegar daqui 1 ano e eu falar, gente, finalmente eu consegui estudar hinduísmo. Mas... não é o que se apresenta não é o que se apresenta nesse momento. Maravilhoso. E se se apresentar, provavelmente eu vou ter um momento em que eu vou falar, cara, ainda bem que eu não estudei antes. Exatamente. Porque eu vou ter uns conhecimentos em que eu vou conseguir comparar. Outros que eu vou conseguir ligar, que eu não teria conseguido antes se eu tivesse estudado por estudar. Total. Nossa, então, às vezes, a gente perde foco. A gente precisa canalizar exatamente o que está exigindo da nossa energia naquele momento. Então, assim, o pessoal que faz muito curso, estuda muito,
e acaba se perdendo. Não consegue focar em alguma coisa e fazer alguma coisa com aquilo. É interessantíssimo colocar numa listinha tudo o que quer fazer, tudo que quer aprender na vida. E falar assim, o que eu estou sentindo mais hoje? E dando prioridades, né? Vai ter tempo para tudo. E aí vai chegar, às vezes, no 10º curso que a pessoa quer fazer, que ela vai falar, ainda bem que eu não fiz, isso aqui não faz mais sentido para mim, não. Porque nesse daqui, eu já aprendi tudo que esse aqui poderia me ensinar, mas de uma forma bem melhor. Sim. A própria vida, o nosso próprio campo vai separando pra gente o que serve e o que não serve. Se a gente não tiver essa ansiedade. Uhum. Deixa fluir. Perfeito. Não é só. Muito bom. E é legal ver mesmo como esse campo se apresenta, porque a gente tem trazido, né? Por exemplo, a gente entrevistou a Tânia ontem. Segunda-feira a gente também teve uma entrevista. Essa semana é o nosso recorde de entrevistas aqui no podcast. A gente tem 4 entrevistas. A semana que vem tem mais 2. A gente tá correndo porque a gente vai ter uma viagem, então a gente tá adiantando alguns episódios. E todos esses episódios, nenhum a gente senta. É lógico que nós não somos o especialista aqui que tá sendo entrevistado, mas a gente não senta e fala, vamos estudar sobre isso pra gente tomar 10 aqui com o entrevistado. Não. Realmente a gente olha o que tá vivo no campo, vamos perguntar aqui pra pessoa e também vamos aprender. Então, quando a gente se coloca nessa posição de aprendiz, tudo se abre. E é muito gostoso. Mas é engraçado porque... Não vou me colocar como especialista aqui, porque tem muita coisa que, por exemplo, a gente não pensa no que a gente vai falar, né? Então, às vezes, dependendo da pergunta que vocês trazem, às vezes do questionamento, essa questão do vivo. A gente também aprende porque a gente acessa alguma coisa dentro da gente que a gente nem lembrava, ou que a gente não sabia que a gente sabia. Já aconteceu de vocês falarem assim, eu falei um negócio que eu nem sabia que eu sabia daquilo. Então, a gente também aprende. Eu saio... Muitas vezes eu já gravei e falei, cara, nossa, eu falei aquilo. Eu nem sabia que eu sabia aquilo. Então, a gente, às vezes, aprende quando a gente verbaliza alguma coisa. E quando a gente existe um estímulo, uma pergunta, pra gente falar sobre aquele assunto. Sim. Que quando a gente tá quietinho, a gente nem lembra que a gente sabe. Verdade. Então, nós estamos... Digamos que isso daqui não é tipo assim, um especialista passando pra vocês. É uma troca. É uma troca. É uma troca, até porque eu tenho certeza que tem muita coisa que eu falo pra vocês... que na própria experiência e estudo de vocês, alguma coisa ali é igual, com nome diferente, ou de uma forma diferente de fazer, e faz sentido, aí vocês encaixam, e né, é mais um conhecimento de que existe tal coisa com tal palavra, tal nome, e tal jeito de fazer diferente. Sim, maravilhoso. Realmente Que é uma legal, troca. que legal. Então eu recomendo demais que você, acabando de escutar esse episódio, vai no YouTube ou lá no Círculo Escola, para assistir a Escola de Mistérios. E tem outros conteúdos maravilhosos, mas você vai conectar muito do que a gente falou aqui. E assista em doses homeopáticas. Não vai maratonar, não tem assim. de nem acelerar, por isso, favor. Não acelera, vai integrando, né? Pro seu ser, vai trazendo no seu dia a dia. Isso que faz a diferença. Aliás, olha a presença, galera. Você tá aqui num podcast, você tá acessando um conteúdo de altíssima profundidade, frequencial para sua vida. Você se conectou com esse conteúdo. Pensa bem, de repente você está assistindo acelerado, aí será que é um momento de reflexão? Tudo bem, pode assistir, né? Confesso que eu já fiz isso muitas vezes, mas é um convite para reflexão da presença, de falar assim, poxa, eu quero consumir isso da forma mais rápida possível ou eu quero integrar isso dentro de mim? É isso. Então, deixa fluir. Porque calma. muitas vezes a gente fala muita coisa aqui, e o que eu tô trazendo é no estado de ser humano também. Alguém que está aqui aprendendo também. E isso é tanta coisa que eu estudei, quanto coisas que eu pratiquei e fizeram sentido pra mim. Só que cada um tem o seu processo. E às vezes a gente quer fazer tanta coisa e dar conta de tanta coisa, e a gente quer com rapidez. E se a gente não tá fazendo, a gente se culpa. Por isso que eu falo, eu sei que é fácil chegar aqui e falar, faça isso, seja disciplinada, não sei o quê. Não é fácil. Não é fácil você colocar isso no seu dia a dia. A questão é que alguns processos, por exemplo, você tem que fazer isso. Às vezes não vai fazer sentido pra você. Mas acho que a mensagem final disso é você não deixar de fazer porque você não consegue fazer daquela forma. É Boa. você conhecer o seu sistema de fazer, sabe? Você vê que consumir um monte de coisa com rapidez no 2x não tá fazendo efeito. Não se sinta culpado, não se culpe por se culpar. Entendeu? Alguns processos levam anos.
Só que se a gente faz o que a gente tem no momento o que a gente tem de melhor com o que a gente tem, então se você tem como ler uma página hoje, amanhã você não é a mesma pessoa. Menos com mais qualidade. Amanhã você não é mais uma pessoa, não é a mesma pessoa porque você leu aquela página e tinha alguma coisa. Se você fez uma meditação de 1 minuto, amanhã você já não é mais a mesma pessoa, porque ontem você não meditava, hoje você medita 1 minuto. Então, é fazer o seu melhor da sua forma. Acho que a principal mensagem é você encontrar a sua forma, né? Eu acho que se a gente pudesse sintetizar todo o conhecimento que eles deixaram pra gente, é simplesmente a gente não querer pular os degraus, a gente não desistir, mas cada um tem o seu jeito. Se você não passou na prova da meditação dos 10 minutos, volta pra 1, aprende como meditar, sabe? Aprende o que seu corpo precisa pra meditar. Você precisa deitar? Você precisa de uma almofadinha? Sabe? Você precisa de um ambiente arejado? Ok, num 1 minuto eu consegui com todo esse conforto. Ok, você passou nessa prova. Pula pra 2 minutos. E você vai passando por pequenas iniciações. Maravilhoso. Maravilhoso. A vida é uma iniciação. Por todo esse conhecimento, Ju. Eu que agradeço. Muito bom. Um papo maravilhoso. Obrigada, gente. E a galera que nos escuta, gratidão também. E como que o pessoal faz também pra encontrar a Ju? Isso, passa as suas redes, como que o pessoal te encontra? Bom, eu tenho o meu Instagram, que eu posto algumas coisas lá, mas é mais particular, né? Mas pode me achar, é o @JulianaRissard_. E onde eu trabalho também, que é onde o pessoal vai encontrar todos os cursos maravilhosos, que é o @Círculo-Escola ou circuloescola.com. O pessoal acessa vários cursos lá abertos, né? Gratuitos e pagos, mas tem muito conhecimento maravilhoso que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Recomendo Maravilhoso. demais. Também recomendo. Gratidão, Ju. Gratidão. Até a próxima, Tchau, galera. tchau, pessoal. Tchau. Tchau.